Começando com Um Pequeno Arroubo, um dos diretores que melhor traduziu cinematograficamente temas como a memória, a percepção do tempo e atividades da psique individual foi Alain Resnais. O cineasta francês, também roteirista e montador, é considerado um dos principais expoentes da Nouvelle Vague e um dos fundadores da modernidade cinematográfica europeia, principalmente por ter colocado em questão a gramática do cinema clássico. Algumas de suas obras mais aclamadas são Noite e Neblina, Hiroshima Meu Amor, O Ano Passado em Mariambá e Meu Tio da América. Nestes filmes, mas na filmografia de René como um todo, a atenção se volta tanto para personagens individuais, tratando de suas perdas e dores particulares, quanto para a coletividade, abordando principalmente as relações sociais com a história. Tudo isto é alcançado, acima de tudo, através da abordagem formal bastante particular de René. Tomemos, por exemplo, essas duas sequências. Chamemos de flashback, no contexto do cinema, ou, num âmbito mais geral, de memória involuntária, da qual fala Proust, é de maior importância perceber que em ambos esses exemplos, a experiência do espectador está diretamente alinhada à experiência do personagem. René opera em uma espécie de jogo em que seus filmes têm lacunas ou talvez espaços abertos que permitem que o espectador se insira e interprete as imagens ali expostas. A noção de memória é então uma construção da exposição das memórias do personagem, ao passo que uma espécie de provocação às memórias individuais do espectador. Ouçamos o que diz René sobre seu filme O Ano Passado em Mariambá. Ah, mais moi, je n'ai pas à donner spécialement mon explication. Je ne pense pas d'ailleurs que le film soit une véritable énigme. Je veux dire que chaque spectateur pourra trouver sa solution. Et que cette solution sera vraisemblablement toujours une bonne solution. Mais ce qui sera caractéristique, c'est que ce ne sera pas la même solution que celle de son voisin. C'est-à-dire que ma solution n'a pas plus d'intérêt que celle de n'importe quel des spectateurs. Vous avez en somme préparé un moule et c'est au spectateur de se mettre dedans. S'il ne s'allonge pas, le film n'est pas pour lui. Exactement. Vous avez besoin de la collaboration de ce spectateur. Oui, je la lui demande parce que je pense que c'est la meilleure manière de l'estimer et de lui prouver ma sympathie. Não tão aclamado quanto outros filmes, mas com certeza nesse mesmo caminho, está Eu Te Amo, Eu Te Amo. O filme abre sem extravagâncias. É estranhamente conciso. Um médico e um homem de terno conversam sobre um paciente internado. A conversa soa rotineira, mesmo que o tópico não o seja. Il s'en tirera. Il a survécu à l'opération, c'est tout ce que je peux vous dire. Il fallait pas me déranger. Je voulais vous faire prévenir. Il est mort? Non. Non, mais il est toujours inconscient. A montagem
montagem abrupta da sequência imediatamente estabelece uma sensação de desconexão. A paleta de cores do hospital, fria, mesclada entre branco e cinza, contribui para o sentimento geral do afastamento. Os personagens são todos filmados de longe, quando alvos de planos mais fechados não aparentam emoção. Claude Rider estava no hospital porque havia tentado suicidar-se. Ao que se deixa entender, será submetido a uma experiência. Quelqu'un revenir d'aussi loin. C'est précisément ce que nous cherchons. Essa apatia precoce se mantém quando, pouco depois, Claude recebe alta da clínica. Ao ser abordado pelo homem de terno e um outro estranho, que se apresentam como cientistas, Claude os acompanha com uma imensa passividade. As conversas são sempre marcadas por frases preocupantes, proclamadas tediosamente, que não parecem perturbar ninguém. Il ne s'agit pas non plus d'un enlèvement, je tiens à vous le signaler. Vous en seriez pour vos frais, je n'ai pas de famille. Vous pouvez fumer. Mais oui, maintenant que je suis sauvé. À part le cancer, je ne risque plus rien. Qu'avez-vous ressenti en comprenant que vous en étiez tiré? Je n'en suis pas tiré. Assim, os cientistas o levam ao laboratório. Lá, eles têm pesquisado sobre o tempo. Ce sont deux mâles. La souris B est un pionnier, alors que l'autre n'a jamais bougé de son bocal. La souris B a été rejetée dans le temps. Elle a revécu une minute dans son passé. Vous l'avez décoré au moins. Et cela s'est passé quand? Hier, que vous voyez, ça porte bien. Et comment pouvez-vous être sûr de l'avoir vraiment rejeté dans le temps? C'est bien ce qui nous inquiète. Nous sommes certains d'avoir réussi, nous le savons. Mais il est difficile d'en demander la preuve à cette souris. Voilà, les techniciens ne pensent jamais à tout. Vous auriez dû apprendre à parler à ces souris avant de les soumettre à l'expérience. O plano dos cientistas é enviar Claude para ter certeza. A máquina é capaz de enviá-lo 1 minuto ao passado, e nada mais. Depois de ser injetada uma substância que o auxiliará no experimento, Claude é colocado na máquina da viagem. A forma um tanto abstrata e não futurista da máquina assemelha-se a um objeto orgânico, um cérebro talvez. Não à toa. Sobre a tela de cinema, Gilles Deleuze diz: é a membrana cerebral, onde se afrontam imediatamente, diretamente, o passado e o futuro, o interior e o exterior, sem distância, independentemente de qualquer ponto físico. Esse enfrentamento que Deleuze fala, do passado e do presente, poderia também descrever o que virá a ser a experiência para Claude. O primeiro minuto que ele visita começa embaixo d'água. A vastidão do oceano é encantadora. Depois de flutuar nadando, Claude emerge da água e fala com uma mulher. C'était bien? Très. Tu as vu beaucoup de poissons? 2 serpents de mer, quelques requins, des méduses géantes. À part ça, rien de très particulier. De novo, não por acaso, enquanto caminha de costas, da direita para a esquerda. Esse momento específico exala uma sublime harmonia. O azul é muito mais vibrante do que as cores até então presentes no cenário. Tão logo, outras cenas surgem bruscamente. Claude trabalhando como balconista, falando em voz baixa sobre um nadador afogado, caminhando na rua. Algumas cenas duram um incalculável tempo de um olhar, uma frase durante uma briga. Toi, tu n'as pas encore compris que l'on donne, que l'on t'enfonce. Cortes secos unem as imagens, que a princípio não parecem ter qualquer conexão, exceto que todas contam com o mesmo personagem. Os cientistas perderam o controle do experimento e Claude está preso à máquina, sem conseguir escapar do passado. O ritmo frenético da sequência de pequenas cenas é, às vezes, quebrado pelo mar que Claude visitou no começo do experimento. A repetição desse instante específico apresenta pequenas variações entre si. Para Henri Bergson, perceber consiste em subtrair da imagem o que não nos interessa. Há invariavelmente menos em nossa percepção, pois a percepção não é um fenômeno de captura direta da imagem. Assemelha-se mais a um processo de interpretação. É chover no molhado então dizer que os elementos da memória de Claude não são absolutos,
Porque nem mesmo no momento exato da percepção, se é que algo assim exista, eram precisamente a imagem. As diferenças entre os trechos são, sobretudo, uma ação subjetiva de preenchimento narrativo, operada inconscientemente por Claude. Deleuze também fala sobre a gagueira criativa, que se baseia na conjunção e. A filosofia está entulhada de discussões sobre o juízo de atribuição. O céu é azul e o juízo de existência. Deus é, diz Deleuze. Já o e é a diversidade, a multiplicidade, a destruição das entidades. Deleuze diz que a porta da fábrica não é a mesma quando eu entro e depois quando saio dela, ou quando passo na frente desempregado. Por assim dizer, a repetição de algumas memórias de Claude se assemelha ao E de Deleuze. Os episódios não carregam um profundo sentido isoladamente, e sim em relação ao todo, ou em relação à sua própria repetição. A montagem avança sempre renovando o espaço imagético, como um e, sem nunca estabelecer um preciso é. O que há de mais importante, então, é o conjunto, e as relações que se estabelecem nessas fronteiras, entre uma memória e outra, conectadas pelo E. Afinal, como diz Deleuze outra vez, o E não é nem um nem outro, é sempre entre dois. Eu te amo, não possui uma narrativa linear da vida de Claude. Antes, constrói uma narrativa sobre o tempo. Voltando a Bergson, este dizia que a única subjetividade é o tempo não cronológico, aprendido em sua fundação, e nós somos interiores ao tempo, não o inverso. No filme, se percebe acima de tudo o tempo, que por vezes para Claude, em seu escritório, por exemplo, se dilata. Encore 3 heures, mon cher. Il y a 3 minutes, il faisait déjà 3 heures. Dans 3 semaines, il sera encore 3 heures. Dans un siècle aussi. Le temps passe pour les autres, mais pour moi seul enfermé dans cette pièce, il ne passe plus. Georges Heurton. Il y a 3 heures à tout jamais. Allô? O personagem se constrói a partir desse jogo conflituoso com a apreensão do tempo aberto, não objetivo, que não cessa de mudar. Além do tempo, pode-se compreender que as nuances entre o amor e o ódio são muito nebulosas para Claude. Ele ama Catherine, a mulher da praia, sua parceira, mas a atrai incansavelmente em qualquer oportunidade. Suas amantes misturam-se com Catherine, se não pela aparência, através de falsos raccords. Nesse sentido, as imagens das amantes são as reminiscências de Catherine e a sua negação. Deleuze, tratando da imagem tempo, discorre sobre a imagem cristal, uma imagem atual que contém, cristalizada em si, indissociavelmente, uma imagem virtual. As amantes são o que Catherine não é, e por isso carregam em si tudo o que Catherine é e elas não são. Quando Claude diz repetidas vezes que matou Catherine, o que está além da palavra, confrontada pela morte de Catherine como um acidente, é um incurável sentimento de culpa. Claude afastou Catherine para muito longe de si, isolou-a em uma metáfora, numa praia deserta, mas nunca teve coragem suficiente para deixá-la ir. A semelhança das amantes de Claude, revisitada em suas memórias, é também a virtualidade da dor que Claude causou a Catherine. Sequências de Claude, angustiado dentro da máquina do tempo, em vão pedindo ajuda, e dos cientistas céticos em relação ao futuro do experimento, aparecem algumas vezes. É como se René quisesse lembrar-nos que enxergamos o passado simulado. A situação deprimida de Claude, ao extremo, explicaria a aparente desordem da forma. Seria a representação cinematográfica da sua percepção subjetiva do tempo. Não é o caso. Isto é, Claude revive sua vida dessa forma por causa da máquina e dos cientistas. Entretanto, não seria exagero dizer que, guardadas as devidas proporções, essa mesma relação fragmentada com os acontecimentos cotidianos e de rememoração do passado perturbavam Claude fora da máquina do tempo. No começo do filme, a maioria das cenas que tem Claude não o utilizam num contraplano fechado. Nesse sentido, poderíamos dizer que, antes mesmo de voltar com o auxílio da máquina ao passado, Claude não estava de corpo, alma e atenção
no presente. Nas conclusões que Bergson faz em Matéria e Memória, a noção de percepção pura, absorvida por completo no presente e capaz de observar uma visão imediata, é completamente refutada. Os efeitos que a máquina causa são, na verdade, condição de existência. Isso é, tanto a volta ao passado quanto a coexistência de diversos tempos. Nas palavras de Bergson, o presente puro, sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro. Por isso, o fim é o alcance do começo, o suicídio, repetidas vezes, agora, agora, agora. A estrutura do filme, no fim das contas, é também uma imagem cristal. As imagens memórias, virtuais, culminam na atual, a morte. O afrontamento à memória inexorável, na máquina do tempo, na percepção, essencialmente na vida, é demasiadas vezes o fracasso nos filmes de René. Em Hiroshima é, pois, relembrar é sempre esquecer. Em um ano passado, porque esquecer é ser independente da vontade, atacado pela memória. Já em Eu Te Amo, as memórias não têm força suficiente para substituir as sensações do momento presente, mas, não por isso, deixam de ser sentidas como arrependimento. Com certa ironia, a última cena do filme mostra o rato, o segundo herói trágico do filme, que sofre por suas virtudes. Ao final, abandonado e preso, porque conseguiu sobreviver à viagem. E sobreviveu porque durante a viagem não sofreu por amores, pela guerra, pela desumanização do trabalho. O fardo do rato é ser incapaz de estar além do agora, eternamente trancafiado no presente. O fardo de nós, humanos, é viver e sofrer com o constante roer do passado. Indiferente a tudo, segue o causador dos dois fardos, o tempo.